Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta aqui. Hoje é sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História com Baez, e você está comigo caminhando em direção à primeira fase da Unicamp. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouco, ou melhor, no vídeo anterior, ou quarta-feira passada, né? Nós falamos um pouco sobre história geral, fizemos uma vasta lista de exercícios e agora nós vamos falar de história do Brasil e vou mostrar para você que a história do Brasil é realmente um pouquinho mais tranquilo nesse contexto. Deixa eu só mudar o meu jeitão aqui. Agora que eu vi, rapaz, quem sabe faz ao vivo, vou mudar minha câmera de lugar, né? Só para eu poder aparecer direitinho. Olha só que beleza. Essa que é a vantagem da gente mexer ao vivo e descobrir as coisas, né? Mas tudo bem, ó, já me arrumei aqui e fica agora tranquilo para a gente levar. Você que está chegando agora, não se esqueça, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações e já deixa um like para mim aí, que me ajuda muito, me ajuda a poder deixar esse material mais disponível para outras pessoas. Compartilhe o vídeo, avisa o pessoal, tá? Nós estamos aí nesse esforço para a Unicamp, vai ter revisão para a FUVEST, para a Unesp, para o Enem, tá vindo muita coisa legal nesse mês de novembro. Eu estava meio parado com os vídeos, mas agora entramos no mês dos vestibulares e vamos lá, vamos em frente. Você também pode nesse canal aqui encontrar toda a lista de programação do que acontece nos cursinhos, a matéria se precisar consultar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa por aqui, aí eu vou falar, olha tal aula, olha por lá, tá tranquilo. E na descrição deste vídeo você encontra o PDF com as questões que nós vamos resolver aqui. Se você quiser baixar, eu vou dar um tempinho aqui, você já pode clicar aí, baixar o material para poder acompanhar a leitura do enunciado, tá bom? E trabalhar junto com a gente aqui. Outra coisa muito importante, se você quer apoiar o nosso trabalho, apoiar o nosso canal aqui, apoiar o canal História com Baez a se manter no ar, a se manter ativo, você pode fazer de várias maneiras. Uma é justamente nos assistindo, dando like, e isso entra para monetização. A outra é você pode mandar um Pix para a gente. Manda um Pix ali, ó, tá ali, marcado para você, o Pix edubaez@gmail.com. Qualquer valor nos ajuda a manter o canal ativo. Temos muitos custos para manter esse canal e se você considerar a hipótese, se isso tem te ajudado, você puder me ajudar, vai ser de grande valia, tá bom? edubaez@gmail.com. Sem mais delongas, vamos para as questões aí do nosso trabalho de hoje. A primeira questão, como você observa, é a parte de cultura e colonização. Por sinal, o assunto que mais aparece nos exames vestibulares da Unicamp é sistema colonial. Nos últimos 5 anos eles têm gostado demais de sistema colonial, têm trabalhado muito esse assunto, questão da formação da sociedade brasileira, da cultura e tudo mais. Veja a primeira questão, diz assim: quando um campesinato afro-brasileiro surgiu no final do século XVIII, o que é esse campesinato? São agricultores descendentes de africanos, muitas vezes escravos, ex-escravos, né, alforriados, que conseguiram aí se estabelecer como trabalhadores rurais no final do século XVIII. Os agricultores do litoral da Bahia misturaram os conhecimentos agrícolas e etnobotânicos da África e do Brasil para fazer proliferar o dendê africano, o azeite dendê, que é uma marca, inclusive, da culinária baiana também. Mosaicos de Mata Atlântica e campos de mandioca transformaram o litoral na Bahia em um simulacro transatlântico, veja, atravessando todo o Atlântico, África, América, do complexo de palmeiras da África Ocidental, criando uma paisagem afro-brasileira. A costa do Dendê, no sul da Bahia, ali a região de Porto Seguro, Ilhéus, toda aquela região ali, no sul da Bahia, resultante desse processo, permanece como um testemunho de contribuições africanas e de afrodescendentes para o desenvolvimento econômico, ecológico
e cultural das Américas. Texto aí, olha, é um texto que foi traduzido, não é um texto brasileiro, né? Da Africa Oil Palms Colonial Socio-Ecological Transformation, meu inglês é horroroso, você já sabe disso, tá aí para você. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre cultura brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. A formação histórica da paisagem da costa do Dendê, na Bahia, é resultado da produção em larga escala de azeite de dendê nos grandes latifúndios monocultores. Não, olha lá, campesinato afro-brasileiro, agricultores, os grandes latifúndios, que grande latifúndio já é redundância, é latifúndio, né? Nos latifúndios monocultores ali a produção era de cana-de-açúcar e não de dendê. O dendê é uma atividade subsidiária, uma atividade complementar, é uma segunda, terceira atividade da região. B. A desigualdade socioeconômica que marcou a história da formação do campesinato brasileiro é um fator que inviabiliza o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil com base na produção de combustível sustentável a partir do dendê. Não, o dendê não é utilizado para combustível, né? É um óleo comestível e não para combustível. C. Os dendezeiros do litoral brasileiro são resultado das tecnologias de cruzamento entre espécies de palmeiras africanas, asiáticas e nativas que eram cultivadas secularmente por indígenas. Não, isso foi trazido do cenário africano. D. Os bosques de dendezeiros no litoral baiano formam uma paisagem que testemunha o protagonismo histórico dos descendentes dos africanos e seus descendentes a partir de hábitos alimentares, conhecimento sobre plantas e práticas agrícolas. É o que o texto está nos dizendo, é a alternativa à letra D de dado. Veja, formação da cultura, como se forma a cultura do dendezeiro, século XVIII ainda. A segunda questão traz para a gente também uma questão sobre colônia. Veja só. A questão da consciência ou autopercepção nacional nas colônias da América tem sido frequentemente tratada de forma desligada do seu contexto político e social. Podemos, todavia, pensar em um sentimento de distinção da diferença, uma falta de identificação com a Europa e uma consciência na realidade colonial que teria existido entre as populações mestiças, índios, brancos, africanos, né? Com base no texto acima, sobre a formação, olha mais uma vez a ideia de cultura, identidade colonial, o que é ser português, o que é ser brasileiro, o que é indígena, assinale a alternativa correta. No continente ibero-americano, ou seja, na América Portuguesa e na América Espanhola, prevaleceu uma percepção colonial de mestiços distintas daquelas das elites coloniais nascidas ou não nessa região, pois essas elites eram formadas nos cânones universitários coloniais desde o século XVI. Não, essas elites são resultado da questão da terra, da dominação da terra principalmente. A composta por imigrantes vindos da Europa e por seus descendentes brancos nascidos no Brasil, a elite colonial e os mestiços construíram suas identidades calcadas em tensões sociais e hierarquias sociopolíticas da realidade colonial. É fato, é o que acontece, sobretudo na América Espanhola, muito presente isso, né, os mestiços, na América Portuguesa também. Letra C. Em função de experiências sociais distintas, a noção de pertencimento era similar entre os sujeitos envolvidos na realidade colonial ibero-americana. Por exemplo, os quilombolas tinham a mesma identidade nacional que os pardos livres. Não, os quilombolas tinham uma identidade fora, uma identidade de resistência ao cenário da escravidão. D. Os brasileiros desenvolveram desde o período colonial ibero-americano uma consciência social, nacional homogênea. Não, a consciência nacional só vai ser construída no final do século XVIII e início do XIX. Então ficou a letra B de biscoito para você aqui. Questão de número 3, olha só. A casa de morar nas fazendas ou palacete em geral construídos a partir de 1870. Opa, saímos do período colonial, estamos no período já do Império e começando a crise do Império, final do Império, a partir do Império. O Império se divide em três momentos, né? O primeiro reinado, que vai de 1800
e 22 a 1831, a regência que vai de 31 a 40 e, 1800, e o período do Segundo Império, perdão, que vai de 1840 a 1889. Esse período do Segundo Império nós vamos subdividir de 1840 a 1850 é a pacificação, de 1850 a 1870 é o auge, a grande estabilidade, o grande desenvolvimento do Império, e de 1870 a 1889 é a crise que culmina com o golpe militar de 1889, que instalou a República no Brasil. Ok? A casa de morar nas fazendas ou palacete foram, em geral, construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura da paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba foi a primeira área que se desenvolveu na atividade cafeeira, em seguida o Oeste Paulista. A região do Vale do Paraíba como uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. Nesse período, por conta da Lei Eusébio de Queiroz, já havia uma grande carência de mão de obra escrava no Brasil. O que havia muito era o tráfico interprovincial, já que não estava entrando escravo mais no Brasil nesse período. O texto acima, a partir do texto acima, é correto afirmar: os senhores do café do Vale do Paraíba incrementaram um sistema de produção cafeeiro moderno. Não, foi altamente tradicional. A modernização da atividade cafeeira vai se dar no Oeste Paulista e não no Vale do Paraíba. B. A crise capitalista da década de 1870. Que crise capitalista, Eduardo? A crise capitalista de 1873. Em 1873 nós tivemos um prenúncio daquilo que poderia ser e de fato foi a crise de 1929. Os produtores de café do Brasil alavancaram o tráfico de escravizados trazidos da África e investiram na riqueza de suas propriedades. Não. O tráfico de escravos em 1870 já estava suspenso pela Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850. C. No segundo reinado, a intensa crise na obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias dos cafeicultores redefiniram seu capital simbólico, sim, através, sobretudo, da atividade de imigração, de incentivo à imigração. O investimento nas casas da fazenda e na pintura da paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial. Uma reação política contra a reforma agrária da Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 não foi uma lei de reforma agrária. A Lei de Terras de 1850 ela acabou com a doação de terras públicas no Brasil e estabeleceu o leilão público de terras para a aquisição de terras públicas no Brasil desse período. Então você vai marcar aqui a letra C de coração. Perfeito? Questão de número 4. Tudo certinho aí, né, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um oi para mim aí no chat. Fala de onde você está falando, como a gente fez da última vez, para a gente te conhecer bem, tá bom? Dá um oizinho para mim aí. Obrigado, tá? No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, na imaginação mistura-se tudo, né? Geravam associações contraditórias, impassíveis, teimosos, irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas próprias casas comerciais, rompendo com o estilo das barganhas e pechinchas incorporado ao dia a dia dos portugueses, dos sírios, dos libaneses, dos judeus e espanhóis. Ao mesmo tempo, eles eram associados, os asiáticos, às imagens de delicadeza, da gueixa, de cerejeiras em flor, que as estampas dos calendários e os cartazes de certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar. Veja só que aqui já é um período mais próximo, né? E lembrando que a imigração japonesa no Brasil é de 1903, então já é período da República Oligárquica, né? E aí o texto nos diz, né? O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo dos anos 30, estamos na República Oligárquica, e começando a Era Vargas. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta. Letra A. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, marcados por dinâmicas
de assimilação e preconceito, que é o que está descrito no texto, né? B. Imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra. Não, a população negra foi completamente marginalizada e colocada à parte do processo desenvolvimentista e civilizatório do período, né? C. As atividades da greve de 17 unificaram os interesses dos asiáticos europeus. Não, as greves de 17 foram greves capitaneadas por imigrantes europeus, sobretudo italianos e espanhóis em São Paulo. Imigrantes asiáticos e europeus compuseram junto com a população negra um novo cenário cultural da democracia. Não, democracia não, né? Não estamos vivendo democracia nesse período, mas porque o Vargas daqui a pouco vira um ditador. Então, é a alternativa letra A para essa questão. Beleza? Não se esqueça, quer apoiar o canal? Manda um pix pra gente, tá ali em cima, tá? Não esquece não, ajuda a gente. Olha só, questão 5. Muito, muito, muito pertinente essa questão, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, foi definido a partir de princípios universalistas e igualitários, quer dizer, para todos e de igual forma. O que isso significa? Que qualquer pessoa, seja brasileiro ou não, que esteja em território nacional, ele é alvo direto do cuidado do SUS. Seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro. Embasado na concepção de saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Essa construção do SUS rompeu com o caráter meritocrático que caracterizava a assistência à saúde no Brasil até a Constituição de 88. Os seus princípios presentes no artigo 196 da Constituição de 1988 foram implementados gradualmente. Um dos marcos é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, que fundou e operacionalizou o SUS. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre a história do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Diz assim: os princípios universais e inclusivos do SUS foram desmantelados na década de 90. Não, eles foram consolidados e expandidos. E hoje nós só temos vacina também e distribui vacina por causa desse SUS aí, do SUS, né? Então, totalmente errado. B. A criação do SUS aconteceu no contexto da reabertura política, correto. 88, a abertura foi em 85. E da expansão democrática que sucedeu ao regime militar. O seu funcionamento mostra a dificuldade de financiamento da saúde pública entre as décadas de 90 e 2000. Sim, né? Perfeito, teve um pouquinho, agora foi todo reordenado. O modelo que inspirou os princípios do SUS foi o Sistema Universal de Saúde de Cuba. Não. O modelo que inspirou os princípios do Sul foi o Sistema de Saúde da Inglaterra. O NHS, National Health Security, ok? O Sistema Nacional de Saúde e Segurança da Inglaterra. É esse o modelo que inspirou o SUS. Durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, houve suspensão do SUS. Não houve, ele sempre se mantém porque é um direito constitucional. Suspender o SUS seria ir contra a Constituição. Então, alternativa, a letra B de biscoito para você. Questão de número 6. Lélia Gonçalves, nascida em 35, morreu em 94, teve um papel pioneiro na criação de uma teoria do feminismo negro brasileiro. O momento mais intenso da sua militância ocorreu durante o regime militar, que coibiu a organização política da sociedade civil. A Lei de Segurança Nacional, de setembro de 1967, estabelecia que era crime incitar publicamente ao ódio ou à discriminação racial. O que, na verdade, poderia ser usado contra o movimento negro, uma vez que, ao denunciar o racismo e expor o mito da democracia racial, poderia ser considerado uma ameaça à ordem social, um estímulo ao antagonismo e uma incitação ao preconceito. A partir do excerto sobre a Lélia Gonçalves e o seu contexto histórico, que é o contexto do regime militar, assinale a alternativa correta, letra A. A letra A nos diz o seguinte: a ditadura militar perseguiu o feminismo negro no Brasil por ele pregar a supremacia das mulheres negras, não, por ele denunciar o racismo.
E aí isso se considerar algo que poderia subverter a ordem, que é o que está no texto. B. A ditadura militar criou mecanismos para recolher denúncias contra a discriminação e combater o racismo estrutural no país. Não foi criado no regime militar e não existe hoje. Hoje, minto, existe um pouquinho, né? Mas ainda temos muito a caminhar. A Lei de Segurança Nacional criou instrumentos jurídicos que possibilitavam a criminalização de denúncias contra o racismo. Sim, isso de fato, né, está ali escrito, incitar publicamente ao ódio ou à discriminação nacional era crime. A Lei de Segurança Nacional possibilitou a harmonia das relações étnico-raciais. Não, harmonia não. Então, alternativa letra C para essa questão. Questão de número 7. Voltamos para a colônia. Olha só. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses e aos portugueses. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. Veja, a letra A nos diz o seguinte: a população ameríndia, os índios, era heterogênea. De fato, Gês, Tapuias, Tamoios, Aimorés, Tupiniquins, Tupinambás, e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com as suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica entre contato com os europeus. Por exemplo, quando os franceses aqui vieram no Rio de Janeiro, eles se aliaram inicialmente aos tamoios e os portugueses aos temininós, né, e houve uma guerra entre os nativos e os europeus também, então isso está bem adequado. B. O fato dos tamoios e tupiniquis serem grupos aliados, não necessariamente. Durante muito tempo eles foram inimigos. C. Indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar a rivalidade dos europeus. Ao contrário, quem explorou a rivalidade foram os europeus entre os indígenas. T. As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras. Também não. Eles viviam em guerra entre elas, né, disputando territórios internos. Então, a questão 7 você marca a letra A. Questão 8. Os números indicam que antes da abolição de 88, restavam pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1882, elaborado lá pelo IBGE, a população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, chamados pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. É só você, né, observar ali os números que são colocados, né? Com base no excerto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. A maioria da população negra já era liberta antes de 88. Porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, adotavam medidas abolicionistas. Não, usaram o escravo até mesmo com o imigrante, né? Basta a gente observar a região aqui de onde estou falando, que é a região metropolitana de Campinas, foi a última região a abolir a escravidão. Foi a última cidade a abolir a escravidão no Império, foi justamente a cidade de Campinas. B. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta concentrada em províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná não estavam ainda densamente povoados nesse sentido, mas o Sudeste mesmo. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Correto. Fuga, compra da alforria e assim sucessivamente. O alto número de libertos antes de 88 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos. Não, eles grande parte eram abolicionistas, inclusive a própria princesa Isabel. Então a letra C é a que melhor se adequa para nós. Questão de número 9. Olha só, duas imagens interessantes, e é interessante observar uma em cima da outra, né? Dom João VI e o Luís XIV, né? Mais um século separam as duas imagens. A imagem é de 1817 e a outra é de 1701. Mais de um século aí.
A partir das fontes visuais, você vê que a posição é praticamente a mesma, o de cima está copiando o de baixo, só não tem a cabeleira. A partir das fontes visuais produzidas por seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Diz o seguinte: a única monarquia americana que precisou afirmar a figura do governante e sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Esse mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. Não, né? Não usou esse governante dessa maneira, e também a imprensa, ela inicialmente apoia e depois ela começa a perseguir principalmente o Dom Pedro I. B. Debré, que é o autor do primeiro quadro, usou o quadro de Rigaud como uma referência visual, preparou retratos no seu estúdio no Rio de Janeiro. Isto era importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Não tinham repressões, teve guerra civil nessa época, Dom João mandou invadir o Uruguai, depois a Guiana, não tem nada a ver. C. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacotecas e museus onde pudesse ser vistos. Esses espaços foram renomeados à República. De fato foram, mas não havia esse circuito tão grande assim, né? Assim, a Academia Imperial de Belas Artes é já do final do período. O projeto, né, de europeização da corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar o Dom João VI levaram a política de fomento à imagética do poder baseada aqui na monarquia francesa. Sim, a imitação disso na construção da imagem, a letra D de dado. Questão de número 10. Olha só. Tanto se viu a abundância do ouro, ainda é período colonial, ciclo minerador, tanto se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia. Logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu mandarem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá, e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia, e tudo mais que os moradores imaginaram que poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais, industriais, adventícias e próprias. Ou seja, esse texto mostra para nós a integração da economia colonial a partir da mineração, a integração no interior. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa e na formação histórica do centro-sul do Brasil, o que é correto afirmar nesta questão? Letra A. A demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia que até então eram poucos integradas. É o que ele descreveu no texto, exatamente isso. Olha que coisa linda. A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da colônia mineradora, Sorocaba perderam a relevância. Só ganharam relevância. A feira de Sorocaba foi a mais importante feira de gado da região. Dali para Campinas, de Campinas para o sul de Minas. O desenvolvimento socioeconômico da região das Minas e do Centro-Sul levou agora a deslocar a capital, Salvador, para Ouro Preto. Não, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Com o solo da região mineradora era infértil, não, era fértil, só não podia plantar lá porque a coroa não deixava para não ter que ficar ocupando espaço do ouro. Então a letra A é a melhor para a gente, tá bom? Questão 11. Entre os séculos 17 e 18, o Nheengatu se tornou a língua de comunicação interétnica falada por diversos povos da Amazônia. Em 1722, a coroa exortou os carmelitas e os franciscanos a capacitarem seus missionários a falarem esta língua geral amazônica tão fluentemente como os jesuítas já em 1689 haviam determinado seu ensino aos filhos dos colonos. Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta. A letra A nos diz: os jesuítas criaram um dicionário baseado em línguas indígenas. Não está dizendo isso, dizendo que eles aprenderam a falar a língua, mas que criaram um dicionário não. B. O texto permite compreender a necessidade do colonizador português de conhecer e dominar a língua para disciplinar os índios de toda a Amazônia durante o período pombalino. Não é antes do período pombalino, é 1722.
O período pombalino é 1750, tá vendo como tem que saber data? C. O aprendizado dessa língua associava-se aos projetos de colonização, visando o controle da mão de obra indígena pelos agentes coloniais, como missionários, colonos e autoridades. Correto. D. A experiência do Nhengatu desapareceu. Não, se manteve. Então a letra C, né? Não tem jeito, a letra C para essa questão. Última questão, questão de número 12. A crise que levaria ao último governo da ditadura, chefiado pelo general Figueiredo, a tomar medidas drásticas, né? A crise levaria a tomar medidas drásticas. O objetivo inicial era deter a depreciação da moeda nacional, incentivar as exportações e fazer frente ao aumento do déficit em conta corrente. Assim, a moeda foi desvalorizada em 30% no final de 79. A medida acentuou a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o desarranjo das contas públicas. Em 1980, a inflação batia a simbólica marca de 100% ao ano. E em 1981, o país entrava em uma recessão. A partir do texto acima e dos seus conhecimentos sobre a nova república no Brasil, assinale a correta. A nova república é o período que vai de 85 até os dias atuais, praticamente. Começa com o governo Sarney, justamente na área econômica, tentando sair desse atoleiro que veio do regime militar. A letra A nos diz: a concentração de renda gerada pelo milagre econômico de 68 a 72, as bolhas especulativas no mercado financeiro brasileiro, a flutuação do preço do petróleo e a alta internacional de juros na década de 70. É o contrário, flutuação dos juros e a alta do preço do petróleo, crise do petróleo de 73, isso detonou tudo. B. No Brasil, nos anos 80, a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário, o desarranjo das contas foram acompanhados pelo silenciamento das diretas já. Não, as diretas já foram um grande movimento cívico, perdeu na Câmara, mas foi um grande movimento cívico. A crise econômica que se instalou no Brasil a partir de meados de 1970, estamos lendo a letra C, gerou pressão sobre o governo Figueiredo e, em resposta, aprovou a lei de anistia e a lei orgânica dos partidos. Foi antes, isso foi antes. A lei orgânica dos partidos foi anterior, né, que incentivou o movimento grevista e garantiu a realização de eleições de forma lenta, gradual e segura. Não, as eleições foram acontecer só na década de 80. D. A chamada década perdida no Brasil foi marcada por uma grave crise econômica, pela transição para o regime democrático, pela gradual normalização das instituições políticas próprias da democracia, pelo fortalecimento dos movimentos sociais e civis e pela efervescência cultural. Correto, essa é a alternativa que encerra. Tá vendo? A história do Brasil é bem menos, metade das questões praticamente é história geral e a outra parte é história do Brasil, tá certo? Esse é o nosso cenário a enfrentar aí a partir do contexto da Unicamp, que vai acontecer agora, domingo. Você já está prontinho, você vai mandar muito bem, tá bom? Não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, me ajuda bastante. Se ajudou você, deixa um like, se não ajudou, deixa um like do mesmo jeito, tá? Me ajuda bastante, tá bom? E se você quiser nos ajudar, pode fazer um Pix aí. Aqui não, para cá não, para o outro lado. Então, para o outro lado, aqui. Bom, você já viu. Pode fazer um Pix e nos ajudar nisso, tá bom? Grande abraço, boa prova, excelente prova para vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, queridos. Um grande abraço. Tchau.